Eu sempre soube que minha mãe tinha vergonha de mim, mas passei anos tentando fingir que aquilo existia apenas na minha cabeça. Minha irmã, Camila, era o orgulho da família. Tirava boas notas, falava baixo, tinha um sorriso perfeito e parecia ter nascido sabendo exatamente como agradar todo mundo. Eu era o contrário. Falava o que pensava, fazia perguntas inconvenientes e nunca consegui me encaixar naquele papel de filha exemplar que minha mãe sonhava em exibir para os parentes. Em toda reunião de família, era Camila quem recebia elogios enquanto eu escutava comparações disfarçadas de conselhos. Quando ela conseguiu um namorado chamado Ricardo, minha mãe praticamente organizou uma comemoração. Durante semanas só se falava dele. Segundo ela, Ricardo era educado, trabalhador, inteligente e vinha de uma família respeitada. Eu ouvi tantas qualidades sobre aquele homem que parecia que ele tinha sido enviado à Terra para salvar a humanidade. Naturalmente fiquei curiosa para conhecê-lo, afinal, ele passaria a fazer parte da família. Mas toda vez que eu perguntava quando ele viria em casa, minha mãe inventava uma desculpa diferente. Um dia dizia que ele estava ocupado, no outro que era melhor esperar. Depois afirmava que eu acabaria conhecendo em alguma ocasião especial. Até que ouvi algo que mudou completamente minha forma de enxergar aquela situação. Eu estava passando pelo corredor quando escutei minha mãe falando ao telefone com uma tia. Ela não sabia que eu estava perto. Com uma risada baixa, disse que preferia que eu não estivesse presente quando Ricardo visitasse a casa pela primeira vez porque eu tinha um jeito estranho e poderia causar uma má impressão. Meu coração afundou. Não era imaginação. Não era paranoia. Minha própria mãe estava escondendo o namorado da minha irmã de mim porque tinha vergonha da filha que eu era. Fiquei parada alguns segundos sem conseguir respirar direito. Naquele momento percebi que não importava o quanto eu tentasse agradá-la, nunca seria suficiente. Ainda assim permaneci calada. Não queria criar mais um conflito que seria usado contra mim depois. Algumas semanas passaram e os preparativos para um jantar especial começaram. Minha mãe limpou a casa inteira, comprou toalhas novas para a mesa e preparou pratos que só apareciam em ocasiões importantes. Eu sabia exatamente para quem tudo aquilo era. Quando perguntei se deveria ajudar, ela respondeu que seria melhor eu sair naquela noite. Disse que poderia aproveitar para visitar uma amiga ou ir ao cinema. Nem tentou esconder o motivo. Ela queria que eu desaparecesse. Pela primeira vez, porém, eu me recusei a obedecer. Disse que morava ali também e que não sairia da minha própria casa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha mãe me encarou como se eu tivesse cometido um crime. Camila ficou desconfortável, mas não disse uma palavra para me defender. No dia do jantar, fiquei no meu quarto enquanto ouvia a movimentação pela casa. Quando a campainha tocou, meu coração acelerou. Ouvi vozes, risadas e elogios exagerados. Então algo inesperado aconteceu. Alguns minutos depois, alguém bateu na porta do meu quarto. Pensei que fosse minha mãe mandando eu ficar escondida, mas quando abri encontrei um homem sorrindo parado no corredor. Era Ricardo. E a primeira frase que ele disse me fez perceber que tudo aquilo seria muito pior do que eu imaginava. Então você é a irmã que sua mãe tentou esconder de mim? Quando ouvi aquelas palavras saindo da boca de Ricardo, fiquei completamente sem reação. Por alguns segundos apenas encarei seu rosto tentando entender se ele estava brincando ou falando sério. O sorriso dele parecia amigável, mas havia algo estranho em seu olhar, como se estivesse se divertindo com uma situação que deveria ser constrangedora. Antes que eu pudesse responder, ele entrou no meu quarto sem ser convidado, observando tudo ao redor como se tivesse o direito de fazer aquilo. Seu quarto é menor do que eu imaginava, comentou, mexendo em alguns objetos sobre minha mesa. Aquela falta de educação me incomodou imediatamente. Eu nem o conhecia e ele já estava invadindo meu espaço. Perguntei o que ele queria ali e ele deu de ombros. Disse que estava curioso para conhecer a famosa irmã mais nova. Segundo ele, tinha escutado muitas histórias sobre mim. A forma como falou aquela frase me deixou desconfortável. Histórias contadas por quem? Minha mãe? Camila? O que exatamente haviam dito? Antes que eu pudesse perguntar, ouvi os passos apressados da minha mãe se aproximando pelo corredor. Quando ela apareceu na porta e viu Ricardo dentro do meu quarto, seu rosto perdeu completamente a cor. Parecia alguém que acabará de assistir a um desastre acontecendo em câmera lenta. Ricardo, querido, todos estão esperando você na sala, disse ela rapidamente. Mas ele apenas riu. Estou conhecendo sua outra filha. A expressão da minha mãe ficou tão tensa que até eu senti vergonha por ela. Durante anos achei que ela escondia seus sentimentos de forma discreta, mas naquele momento era impossível não perceber o quanto desejava que eu desaparecesse dali. Ricardo acabou voltando para a sala, mas antes lançou um olhar curioso para mim e piscou como se compartilhássemos algum segredo. Fechei a porta sentindo um arrepio estranho. Não gostava dele. Havia algo errado naquele homem. Mesmo sem conhecê-lo direito, minha intuição gritava que ele não era nada parecido com a pessoa perfeita que minha mãe descrevia. Cerca de meia hora depois resolvi sair do quarto para pegar um copo de água. Assim que cheguei à cozinha ouvi gargalhadas vindas da sala de jantar. Ricardo era o centro das atenções. Falava alto, interrompia os outros e contava histórias exageradas sobre si mesmo. O que mais me surpreendeu foi perceber que minha mãe parecia não notar nenhum daqueles comportamentos. Ela ria de tudo que ele dizia, como se cada frase fosse genial. Quando entrei para pegar água, ele me viu imediatamente.
Olha quem resolveu aparecer, anunciou para todos como se eu fosse uma atração inesperada. Senti todos os olhares se voltarem para mim. Minha mãe ficou visivelmente incomodada. Eu apenas peguei meu copo e tentei voltar para o quarto, mas Ricardo continuou falando. Perguntou minha idade, meus estudos, meus planos para o futuro. Não porque estivesse interessado nas respostas, mas porque gostava de ser o centro da conversa. Cada pergunta vinha acompanhada de comentários que me deixavam desconfortável. Quando respondi que trabalhava meio período enquanto estudava, ele soltou uma risada e disse que aquilo era coisa de quem ainda não encontrou seu lugar no mundo. Minha mãe riu junto. Aquilo doeu mais do que o comentário dele. Porém, o pior ainda estava por vir. Conforme a noite avançava, Ricardo começou a agir cada vez mais como dono da casa. Abriu a geladeira sem pedir permissão, escolheu bebidas, reclamou da temperatura da comida e até criticou a decoração da sala. Qualquer outra pessoa teria sido repreendida imediatamente, mas minha mãe aceitava tudo em silêncio. Parecia tão desesperada para agradá-lo que ignorava cada falta de respeito. Eu observava aquilo sem entender como ninguém mais percebia. Camila também parecia desconfortável, mas permanecia calada. Então aconteceu algo que mudou completamente minha visão sobre aquele relacionamento. Enquanto todos conversavam, Ricardo colocou os pés sobre a mesa de centro recém-comprada por minha mãe e disse, com uma arrogância impressionante, que aquela casa precisava de uma reforma urgente porque parecia pequena demais para receber visitas importantes. O silêncio que tomou conta da sala foi pesado. Eu esperava que minha mãe finalmente reagisse, mas ela apenas sorriu de forma nervosa. Foi naquele instante que percebi uma verdade assustadora. Ela tinha tanta necessidade de aprovação que estava disposta a aceitar qualquer humilhação. E Ricardo havia percebido isso muito antes de todos nós. O problema era que aquela era apenas a primeira visita dele, e os dias seguintes mostrariam que sua falta de respeito estava longe de ter limites. Depois daquela primeira visita, Ricardo começou a aparecer em nossa casa com uma frequência absurda. O que antes parecia um jantar especial virou praticamente uma mudança não oficial. Ele chegava sem avisar, estacionava o carro na vaga do meu pai, pegava o controle da televisão antes mesmo de cumprimentar alguém e agia como se tivesse recebido as chaves da casa. O mais impressionante era que minha mãe continuava tratando cada atitude dele como algo normal. Se ele reclamava da comida, ela preparava outra. Se dizia que estava com calor, ela ligava todos os ventiladores. Se comentava que o sofá não era confortável, ela passava dias pesquisando modelos novos. Parecia uma pessoa completamente diferente daquela mulher rígida que passou anos me criticando por qualquer detalhe. Eu observava tudo aquilo com uma mistura de indignação e tristeza. Durante anos ouvi sermões por deixar um copo na pia ou uma toalha fora do lugar, mas Ricardo podia transformar a casa em um caos e ainda recebia elogios. Com o passar das semanas, a máscara dele começou a cair cada vez mais. Certo sábado, ele apareceu logo cedo e foi direto para a cozinha. Sem pedir licença, abriu a geladeira e começou a comer alimentos que minha mãe havia preparado para a semana inteira. Quando ela comentou que aquilo deveria durar vários dias, ele respondeu com uma risada debochada e disse que comida guardada era desperdício. Minha mãe apenas sorriu. Naquele momento percebi que ela não estava mais tentando agradá-lo. Ela estava completamente cega. Ricardo havia descoberto exatamente como manipulá-la. E quanto mais confortável ficava, mais abusado se tornava. Em uma tarde, encontrei-o deitado no sofá usando uma manta que minha avó havia feito à mão antes de falecer. Era um objeto extremamente especial para nossa família. Quando pedi que tivesse cuidado, ele respondeu que eu precisava parar de ser dramática. Depois jogou a manta de qualquer jeito sobre uma cadeira. Minha vontade foi dizer tudo o que pensava, mas sabia que minha mãe ficaria do lado dele. E foi exatamente isso que aconteceu quando ela ouviu a discussão. Em vez de pedir respeito a Ricardo, me acusou de criar problemas. Aquilo me machucou profundamente. Era como se eu fosse uma estranha dentro da própria casa. Enquanto isso, Camila parecia cada vez mais apagada. No início do namoro ela sorria, fazia planos e falava sobre o futuro. Agora passava boa parte do tempo em silêncio. Algumas vezes percebi que queria discordar de Ricardo, mas acabava desistindo antes mesmo de falar. Ele interrompia suas opiniões, corrigia suas frases e tomava decisões por ela. O mais preocupante era que tudo acontecia diante da nossa família. Se ele fazia aquilo em público, o que acontecia quando estavam sozinhos? Um dia, porém, aconteceu algo impossível de ignorar. Minha mãe organizou um almoço para receber alguns parentes. Como sempre, queria impressionar todos. Preparou pratos especiais, arrumou a mesa com cuidado e passou a manhã inteira correndo pela casa. Quando os convidados chegaram, Ricardo apareceu quase 1 hora atrasado. Entrou sem pedir desculpas, cumprimentou apenas quem lhe interessava e sentou-se à mesa como se fosse um anfitrião. Durante o almoço, começou a fazer comentários desagradáveis sobre tudo. Criticou a comida, zombou da decoração e até fez piadas sobre alguns parentes. As pessoas ficaram visivelmente desconfortáveis. Eu observava os rostos ao redor e percebia que todos começavam a enxergar aquilo que eu tinha percebido desde o primeiro dia. Ricardo não era encantador, não era educado, não era especial. Era apenas um homem arrogante acostumado a fazer o que queria. Então veio o momento que ninguém esperava. Meu tio perguntou como ele e Camila estavam planejando o futuro. Ricardo deu uma gargalhada e respondeu que ainda estava avaliando se o relacionamento valia a pena porque nem toda mulher serve para construir uma família. O silêncio foi imediato. Camila abaixou os olhos. Minha mãe ficou paralisada. Pela primeira vez, vi várias pessoas encarando Ricardo com reprovação. Mas o pior aconteceu segundos depois.
Ele olhou diretamente para minha irmã e completou: ainda tenho que decidir se ela está à altura do que eu procuro. Naquele instante percebi lágrimas surgindo nos olhos de Camila. E foi a primeira vez que senti que algo muito maior estava prestes a explodir dentro daquela família. Depois da humilhação pública no almoço, a atmosfera da casa nunca mais foi a mesma. Mesmo que ninguém admitisse em voz alta, todos tinham ouvido o comentário cruel de Ricardo e visto a expressão de Camila naquele momento. Pela primeira vez, a imagem perfeita que minha mãe havia criado para ele começou a apresentar rachaduras impossíveis de esconder. Ainda assim, ela se recusava a enxergar a verdade. Quando os parentes foram embora, tentei conversar com ela, mas fui interrompida antes mesmo de terminar a primeira frase. Segundo minha mãe, Ricardo apenas tinha um jeito direto de falar e as pessoas estavam exagerando. Aquilo me deixou sem palavras. Não importava o que ele fizesse, ela sempre encontrava uma desculpa. Era como se admitir que ele era uma pessoa desagradável significasse admitir também que ela havia cometido um erro enorme ao colocá-lo em um pedestal. Enquanto isso, Camila se fechava cada vez mais. Passava horas no quarto e evitava conversar sobre o relacionamento. Eu podia perceber que ela estava sofrendo, mas parecia incapaz de enfrentar a situação. Talvez porque tivesse passado a vida inteira ouvindo que precisava ser perfeita. Talvez porque tivesse medo de decepcionar nossa mãe. Talvez porque Ricardo tivesse conseguido convencê-la de que ninguém a valorizaria como ele. Algumas semanas depois, aconteceu algo que mudou completamente o rumo da história. Minha mãe precisou viajar por 2 dias para resolver assuntos familiares em outra cidade. Antes de sair, deixou a casa organizada e fez questão de pedir que todos colaborassem para manter tudo em ordem. Eu sabia que aquilo era um pedido inútil. Assim que ela foi embora, Ricardo apareceu. E sem a presença dela para impressionar, mostrou quem realmente era. Chegou carregando uma mochila enorme e anunciou que passaria o fim de semana ali. Nem perguntou se alguém concordava. Apenas afirmou. Camila pareceu desconfortável, mas não teve coragem de dizer não. Em poucas horas a casa virou um caos. Ele espalhou roupas pela sala, deixou pratos sujos sobre os móveis e aumentou o volume da televisão a níveis absurdos. Quando pedi que tivesse mais consideração, respondeu que eu não era dona da casa para dar ordens. O problema é que aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, acordei e encontrei vários amigos dele dentro da nossa casa. Homens que eu nunca tinha visto antes estavam sentados na sala, usando nossos copos, comendo nossa comida e agindo como se estivessem em um alojamento gratuito. Fiquei furiosa. Perguntei quem havia autorizado aquilo. Ricardo respondeu com um sorriso debochado que precisava de um lugar para assistir a um jogo com os amigos e que nossa casa era espaçosa o suficiente. Quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele havia transformado nossa casa em ponto de encontro sem pedir permissão para ninguém. Quando Camila finalmente tentou reclamar, Ricardo a interrompeu na frente de todos. Disse que ela estava sendo exagerada e que deveria aprender a relaxar. Os amigos dele riram. Vi o rosto da minha irmã ficar vermelho de vergonha. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Durante anos permaneci em silêncio para evitar conflitos. Durante anos aceitei ser tratada como a filha problemática enquanto observava minha mãe idolatrar pessoas que nem mereciam sua confiança. Mas assistir aquele homem humilhando minha irmã dentro da nossa própria casa foi o limite. Pela primeira vez, decidi que não ficaria calada. Caminhei até a sala, desliguei a televisão no meio do jogo e anunciei que todos tinham 10 minutos para sair. O silêncio foi imediato. Os amigos de Ricardo se entreolharam. Ele levantou do sofá lentamente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Por alguns segundos, pensei que fosse explodir de raiva. Em vez disso, aproximou-se de mim e disse algo que fez meu sangue gelar. Você realmente acha que alguém nesta casa vai escolher você em vez de mim? Naquele instante, percebi que Ricardo acreditava ter total controle sobre a nossa família. E o mais assustador era que, até aquele momento, ele talvez estivesse certo. As palavras de Ricardo ecoaram na minha cabeça por vários segundos. Você realmente acha que alguém nesta casa vai escolher você em vez de mim? Ele falou aquilo com tanta confiança que parecia ter certeza absoluta da resposta. E para ser sincera, durante muito tempo eu também teria acreditado nisso. Afinal, eu era a filha que minha mãe escondia dos convidados, a que sempre recebia críticas enquanto os outros recebiam elogios. Mas naquele instante aconteceu algo que Ricardo não esperava. Antes que eu respondesse, Camila se levantou do sofá. Pela primeira vez desde que o namoro havia começado, ela não abaixou a cabeça nem desviou o olhar. Ela o encarou diretamente e disse que eu tinha razão. O silêncio tomou conta da sala. Os amigos dele ficaram imóveis. Eu mesma fiquei surpresa. Ricardo pareceu não acreditar no que tinha ouvido. Durante meses ele tinha se acostumado a interrompê-la, ridicularizá-la e tomar decisões por ela. Agora estava vendo uma versão dela que nunca imaginou existir. Camila respirou fundo e continuou. Disse que estava cansada de ser tratada como uma criança, cansada de ser humilhada na frente das pessoas e cansada de vê-lo desrespeitar nossa família. Cada frase parecia retirar um peso enorme de suas costas. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia livre. Ricardo tentou rir, como sempre fazia quando alguém o confrontava, mas ninguém acompanhou a piada. Nem mesmo os amigos dele. O clima havia mudado completamente. Quando percebeu isso, sua expressão também mudou. A arrogância começou a dar lugar à irritação. Ele acusou Camila de ser ingrata. Disse que tinha feito muito por ela. Disse que ela estava sendo influenciada por mim. Aquilo só piorou a situação. Quanto mais falava, mais mostrava sua verdadeira personalidade. Um dos amigos dele chegou a balançar a cabeça em desaprovação. Alguns minutos depois, todos começaram a ir embora. Sem discussão. Sem escândalo. Apenas saíram da casa, claramente desconfortáveis.
Ricardo foi o último a ficar. Antes de atravessar a porta, apontou para mim e afirmou que eu tinha destruído tudo. Mas dessa vez suas palavras não tiveram o efeito que ele esperava. Ninguém acreditava mais nele. Quando a porta se fechou, Camila desabou em lágrimas. Chorou durante vários minutos. Não apenas pelo relacionamento, mas por tudo que tinha suportado em silêncio. Eu a abracei e pela primeira vez em muitos anos, senti que éramos realmente irmãs. Não a filha perfeita e a filha problemática. Apenas duas pessoas tentando lidar com os próprios erros e feridas. Porém, a parte mais difícil ainda estava por vir. No dia seguinte, nossa mãe voltou da viagem. Assim que entrou em casa, percebeu que algo estava errado. Camila contou toda a verdade. Falou sobre as humilhações, os comentários ofensivos, os abusos de confiança e a maneira como Ricardo havia tratado todos nós. Eu esperava resistência. Esperava que minha mãe defendesse Ricardo mais uma vez. E no início foi exatamente isso que aconteceu. Ela tentou minimizar os acontecimentos, procurou justificativas e disse que as pessoas às vezes cometem erros. Mas então Camila contou algo que nunca havia revelado antes. Durante meses, Ricardo fazia comentários cruéis quando estavam sozinhos. Dizia que ela não era inteligente o suficiente, bonita o suficiente ou interessante o suficiente. Fazia com que ela duvidasse de si mesma constantemente. Enquanto ela falava, via a expressão da minha mãe mudar. Lentamente, a realidade começou a quebrar a fantasia que ela havia construído. Pela primeira vez, ela percebeu que o homem que considerava perfeito estava machucando justamente a filha que mais tentava proteger. E então aconteceu algo que eu jamais imaginei ouvir. Minha mãe começou a chorar. Mas não eram lágrimas por Ricardo. Eram lágrimas de culpa. Porque naquele momento ela finalmente entendeu que passou tanto tempo tentando impressionar as pessoas que deixou de enxergar aquilo que realmente importava. E a verdade que ela descobriria nas horas seguintes seria ainda mais dolorosa. Minha mãe permaneceu sentada à mesa da cozinha por muito tempo depois que Camila terminou de falar. O silêncio que tomou conta da casa era diferente de qualquer outro que eu já tinha presenciado. Não era um silêncio de raiva ou de constrangimento. Era o silêncio de alguém que finalmente havia sido obrigado a encarar a própria realidade. Durante anos ela construiu uma imagem perfeita da nossa família para mostrar aos outros. Queria que tudo parecesse impecável. A filha exemplar, o namorado perfeito, a casa organizada, a vida sem falhas. Mas aquela imagem tinha custado caro. Tão caro que ela não percebeu o sofrimento da própria filha e, pior ainda, passou anos fazendo a outra filha acreditar que não era boa o suficiente. Quando finalmente levantou os olhos, ela não olhou para Camila primeiro. Olhou para mim. E pela primeira vez em toda a minha vida, não vi julgamento naquele olhar. Vi arrependimento. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto tentava encontrar palavras. Disse que precisava me pedir desculpas. No início, achei que tinha ouvido errado. Minha mãe nunca pedia desculpas. Nunca admitia erros. Mas naquele dia foi diferente. Ela confessou que passou anos preocupada demais com a opinião das outras pessoas. Admitiu que tinha vergonha de coisas que nunca deveria ter considerado defeitos. Disse que sempre teve medo de que meu jeito sincero, questionador e independente afastasse as pessoas, quando na verdade eram exatamente essas características que permitiam que eu enxergasse situações que os outros ignoravam. Então revelou algo que me atingiu profundamente. Contou que quando Ricardo começou a namorar Camila, ela tinha tanto medo de que ele encontrasse algum motivo para se afastar da nossa família que preferiu me esconder dele no início. Não porque eu fosse um problema, mas porque ela tinha se convencido de que qualquer pessoa que não se encaixasse em seu padrão de perfeição seria rejeitada. Ouvir aquilo doeu. Doeu porque confirmou tudo que eu sempre suspeitei. Mas também foi libertador. Pela primeira vez ela estava sendo honesta. Sem desculpas. Sem justificativas. Apenas honesta. Nos dias seguintes, Ricardo tentou voltar. Mandou mensagens para Camila, ligou diversas vezes e até apareceu na porta da nossa casa. Mas ninguém abriu. A máscara havia caído de forma definitiva. Os parentes que antes o elogiavam agora conheciam sua verdadeira personalidade. Seus próprios amigos tinham presenciado seu comportamento arrogante. E mais importante, Camila finalmente havia recuperado a confiança para enxergar que merecia muito mais do que aquilo. Algumas semanas depois, ela bloqueou todos os contatos dele e decidiu recomeçar sua vida. Foi um processo difícil, mas necessário. Quanto à minha mãe, a mudança não aconteceu da noite para o dia. Anos de comportamento não desaparecem em poucas semanas. Porém, pequenas atitudes começaram a surgir. Ela passou a me ouvir mais. Parou de fazer comparações entre mim e minha irmã. E pela primeira vez, demonstrou interesse genuíno pelos meus sonhos e opiniões. Nosso relacionamento não se tornou perfeito, mas começou a se tornar verdadeiro. E isso era algo que nunca tivemos antes. Meses depois, durante uma reunião de família, aconteceu uma cena que jamais esquecerei. Uma tia perguntou brincando qual das filhas dava mais trabalho. Durante anos minha mãe teria respondido apontando para mim. Era quase um roteiro pronto. Mas daquela vez ela sorriu e respondeu algo completamente diferente. Disse que tinha duas filhas fortes, inteligentes e únicas, e que se orgulhava igualmente das duas. Algumas pessoas acharam a frase simples. Para mim foi gigantesca, porque representava algo que passei a vida inteira esperando ouvir. Naquela noite, enquanto voltávamos para casa, percebi que Ricardo havia entrado em nossas vidas como um problema, mas acabou revelando algo muito maior. Ele mostrou o quanto a busca desesperada por aprovação pode nos cegar. Mostrou como a aparência de perfeição pode esconder pessoas cruéis. E acima de tudo, mostrou que a verdadeira vergonha nunca foi eu. A verdadeira vergonha foi permitir que o medo da opinião dos outros tivesse mais valor do que a própria família.
E quando minha mãe finalmente entendeu isso, nossa história começou a mudar. Não porque nos tornamos perfeitas, mas porque deixamos de fingir que precisávamos ser. Fim.